Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. E hoje eu vou responder uma pergunta feita aqui no canal do YouTube. A pessoa perguntou: Gustavo, duas coisas. Primeiro, por que eu não posso falar antes da minha constelação, não posso contar a história do meu problema? E a outra questão é, por que um tema apenas de cada vez? Eu tenho tantos temas. Então, antes de responder, se inscreva aí no canal, clique no sininho, dessa forma você ajuda a gente a manter conteúdo e toda vez que sair um vídeo, você também será notificado deste vídeo. Continuo fazendo psicoterapia breve sistêmica online de 4 a 5 atendimentos e também constelação familiar individual online em apenas um atendimento. O agendamento você pode fazer pelo site ou através do meu WhatsApp, que está aí abaixo do vídeo. Bom, vou responder a pergunta que a pessoa fez. Na constelação familiar, a gente sempre diz que o menos é mais. Quanto menos o cliente falar sobre o seu problema, sobre a sua questão apresentada, melhor para o trabalho, para a constelação, tanto em grupo quanto individual. Quando o cliente começa a contar a sua questão, começa a contar o seu problema, ele inibe também a possibilidade, às vezes, do facilitador e dos representantes desenvolverem um trabalho totalmente livres, liberados de qualquer intenção. Então, o cliente só precisa dar o seu tema. E o tema é uma frase bem simples, quando ela coloca o verbo precisar. Gustavo, eu preciso olhar para esse tema na minha vida. Eu preciso olhar para um relacionamento, para uma doença, um sintoma, uma dificuldade no trabalho, dificuldade com a profissão, com dinheiro, relacionamento de qualquer tipo ou qualquer outra questão que o cliente queira colocar. Ele é muito objetivo. Quanto mais objetivo o cliente for na sua colocação de tema, melhor para o facilitador e para os representantes quando é de grupo, porque não influencia nem o constelador e nem os representantes. Eu, particularmente, eu não permito que o cliente comece a contar uma história. Eu preciso interromper o cliente e dizer para ele que eu não preciso saber de história. Constelação não é terapia, constelação não é coaching, constelação não é psicanálise, constelação é filosofia. Baseado numa filosofia, tem aí uma técnica, e nessa técnica o mínimo de informação é o fundamental para existir um bom desenvolvimento da constelação, porque ela é fenomenológica. O que isso significa? Que a gente olha para aquilo que se mostra na nossa frente no momento que o cliente traz o seu tema. Então, no momento que se mostra um movimento ali, seja com representantes ou com bonecos, a gente olha para aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o facilitador, o constelador experiente, não vai permitir que o cliente conte uma história. Que na medida que o cliente conta essa história, ele já está querendo já induzir ou já está trazendo até a solução e a interpretação dele para aquela questão. Então, consteladores experientes não permitem que o cliente conte uma história. E a segunda parte da pergunta é, por que um tema de cada vez? Gustavo, eu tenho muitos temas, eu tenho no mínimo 10 temas. Eu vou ter que constelar 10 temas, pagar 10 constelações? Não. A gente diz que o ideal é constelar de 2 a 3 vezes no máximo, na vida inteira. Não há mais necessidade disso, de mais constelações. Por quê? Porque a gente observa que quando a gente olha para o essencial através de uma constelação e a constelação mostra o essencial do que o cliente precisa, não mostra o que o cliente quer, mas mostra o que ele precisa. E mostrando essa imagem do essencial do que ele precisa, ele já sabe qual é o caminho de solução. Trilhar esse caminho é da responsabilidade dele. Mas o essencial é mostrado. E de posse do essencial, a gente vai resolvendo outras questões, outras áreas da nossa vida que não fluem bem. Então não há necessidade de constelar 10 temas. Os temas estão interligados. Então, na medida que a gente resolve um tema, a gente vai resolvendo os outros. Quando uma pessoa faz muitas constelações, ela está num movimento totalmente, um movimento da cabeça, das interpretações, e ela está perdendo a oportunidade de digerir na alma dela aquilo que ela já viu nas constelações anteriores. Então,
Muitas pessoas fazem 10, 15 constelações, ela troca os consteladores para poder fazer mais constelações. Está jogando dinheiro fora, está perdendo a oportunidade de dar um tempo para a alma digerir aquilo tudo. Às vezes a gente nem consegue digerir um tema. Isso a gente vê, as pessoas não conseguem digerir, dá tempo para digerir aquele um tema que ela viu. Aquilo já dá tanto trabalho, tanta oportunidade para a pessoa desenvolver, crescer, e ela quer constelar vários temas. E o Hellinger sempre dizia que o movimento da alma é lento e a gente precisa respeitar esse movimento. Então faça a sua constelação, se você tiver um tema, dê um tempo, dê um intervalo de 6 meses, até 1 ano para você olhar novamente para aquele tema ou fazer uma outra constelação. Constelação é filosofia. Se a gente dá um lugar para aqueles princípios na nossa vida, isso vai fazer diferença. Mas se a gente fica só no racional, se a gente fica só no querer entender, na interpretação, pouco ou quase nada vai se aproveitar da constelação. E depois as pessoas saem por aí falando que a constelação não funcionou, não serviu para nada. Então, dê tempo para a sua alma e veja os efeitos que isso pode ter para você, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhe aí com seus amigos, se inscrevam no canal, mande suas perguntas, que na medida que a pergunta de vocês forem chegando, eu vou criando novos vídeos. Perguntas pessoais é muito difícil de responder exatamente, porque a constelação é fenomenológica, cada caso é um caso. Mas dúvidas sobre a constelação, sobre as leis sistêmicas, eu fico totalmente aqui à disposição para estar respondendo para vocês com novos vídeos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.